Olá, galera do YouTube, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o funcionamento da distribuição de energia pelas concessionárias de eletricidade. E o ponto que nós vamos falar aqui hoje é sobre a redução da linha de média tensão de 13.000 e a saída para a rede domiciliar de 127 volts por fase. Nós podemos ver aqui que na entrada do transformador nós temos 3 fases, entregando 13.000 ao transformador numa configuração que a gente chama de delta. Essa configuração está presente no enrolamento interno primário desse transformador. Enquanto que no secundário nós temos uma configuração em estrela, entregando 3 fases de 127 volts e um neutro. Nós vamos mostrar aqui num circuito improvisado no laboratório como funciona esse transformador e o que acontece se por algum motivo uma das fases da média tensão falhar. Você vai observar que ocorre um desequilíbrio no secundário, que é aquela alimentação que chega à sua casa. Você já deve ter percebido que em algumas vezes, dentro da sua casa, em um cômodo, você que tem casa aí que é alimentado por sistema bifásico ou trifásico, em um cômodo, quando ocorre essa anomalia, em um cômodo você tem uma iluminação normal, enquanto que em outro você tem uma iluminação média, né? Você tem uma perda de tensão, uma variação de tensão, uma queda de tensão na alimentação em outras partes da sua casa. Então vamos entender melhor como é que isso funciona. Ok, então aqui nós temos um circuito improvisado representando aquele transformador que você acabou de ver. Eu utilizei aqui 3 transformadores de 220 volts na alimentação de entrada para cerca de 11 volts na alimentação de saída. Isso aqui está representando em proporção a entrada de 13.000 e a saída trifásica de 127 volts por fase. Eu fiz a mesma configuração que está naquele transformador. A entrada da alimentação na configuração delta e a saída na configuração estrela. Aqui é possível mostrar a você exatamente como está feita essa configuração. Aqui eu tenho os 3 enrolamentos dos 3 primários desses 3 transformadores e os 3 enrolamentos dos 3 secundários desses mesmos transformadores. Eu tenho aqui a configuração em delta, do enrolamento 1, 2 e 3, e a configuração estrela, nos enrolamentos secundários 1, 2 e 3. E aqui as fases de alimentação em 220, proporcional aos 13.000 volts. Eu tenho a fase A, fase B e fase C. No secundário, a configuração estrela me permite a introdução do neutro, e eu passo a ter cada fase alimentando cargas, onde os seus pontos extremos é ligado a um ponto comum, que é o neutro. Muito bem. Suponhamos então que uma das fases do primário deixe de funcionar. Por exemplo, a fase A. Vamos aqui esconder a fase A. Ok? Escondemos a fase A. E eu tenho agora apenas a fase B e C funcionando na alimentação. Ora, não é difícil verificar que o enrolamento 2 continua recebendo a alimentação normalmente, o enrolamento primário. Porém, os enrolamentos 2 e 3 deixam de receber a terceira alimentação, seria a fase A, e ficariam em série o 1 e o 2 com a fase B e C. Com isso, o que ocorre? A transferência magnética do enrolamento 2 para o enrolamento 2 secundário é normal. Logo, a lâmpada 2 terá o seu brilho normal, enquanto que o enrolamento 1 e 3, por estarem em série, terão metade da tensão em cima deles. Isso faz com que haja uma transferência de menor intensidade para os enrolamentos secundários, 1 e 3. Com isso, as lâmpadas 1 e 3 apresentarão um brilho menor, correspondente à metade da lâmpada 2. Então vamos verificar isso aqui na prática.
Então eu tenho aqui a fase a fase B e a fase C de entrada de alimentação. E eu tenho as lâmpadas, que são as cargas 1, 2 e 3. Conforme eu disse a vocês, ao cair ou cortar a fase A, somente a lâmpada 2 permanecerá com seu brilho normal, enquanto que a 1 e a 3 perderão sua intensidade. Ok? Agora suponhamos que eu interrompa a fase B. Vamos analisar. Se eu interrompo a fase B, a fase A e C alimentarão normalmente o enrolamento 3, enquanto que os enrolamentos 1 e 2 agora sim estarão em série. Logo, o enrolamento 3 do primário irá fazer uma transferência normal para o secundário. Isso fará com que a lâmpada 3 terá seu brilho normal, enquanto que a 1 e a 2 cairão a metade do brilho, porque agora os enrolamentos primários 1 e 2 estão em série. E por estarem em série, apenas a lâmpada 3 terá seu brilho máximo. Então, interrompendo a fase B, o brilho reduziu-se à metade, enquanto eu tenho na lâmpada 3 uma alimentação normal. Se na sua casa você tem um sistema trifásico, isso aí é o que pode acontecer lá. Apenas para que a gente possa comprovar, se nós interrompemos agora a fase C, eu terei apenas o primário em perfeito funcionamento, o enrolamento primário 1 em perfeito funcionamento, enquanto o enrolamento 1 e 2 estarão dividindo a tensão. Logo, a lâmpada 1 estará com o brilho normal, enquanto que as lâmpadas 2 e 3 estarão com a tensão dividida. Então agora aqui, interrompendo a fase C, teremos um enrolamento secundário 1 recebendo do primário 1 tensão normal, enquanto que os outros a tensão será dividida pela falta justamente da fase C. Ok? É isso, galera. E finalmente, apenas para findar, se nós perdermos duas fases, aí perderemos totalmente a tensão no secundário. Isso porque, do momento que se interrompe duas fases, não há corrente de retorno e todo o enrolamento de entrada do transformador deixa de ser alimentado. Nosso próximo encontro, eu pretendo falar com vocês o que acontece com a perda de nêutron e os danos que ocorrem na casa de vocês, o porquê disso. Um abraço, galera, e até a próxima.